O nosso entrevistado agora é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, gentilmente, mais uma vez, atendendo aqui a Jovem Pan. Ministro, muito obrigado, viu, pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você e a todos os telespectadores do JP News. Ministro, de que forma o governo vem cobrando uma apuração disso? Eu sei, o senhor foi às redes sociais, o senhor já se pronunciou falando sobre esse ataque que tivemos em Tremembé, no interior aqui de São Paulo. Como que a Polícia Federal pode dar apoio à Polícia Civil aqui de São Paulo? Porque ainda é um crime na jurisdição do Estado de São Paulo. Para se discutir a federalização dessa investigação, é preciso ter mais elementos. De que forma o senhor já se pronunciou em relação a isso, ministro? Bom, pois é, de manhã, quando eu soube desses crimes bárbaros, eu liguei para o governo do Estado de São Paulo. Eu falei com o secretário Kassab, depois eu falei com o secretário Derrite, Guilherme Derrite, e me ligou também o delegado Nico, que é o adjunto do Derrite. E agora, mais tarde, me ligou o governador Tarcísio Freitas. É competência estadual, porque se trata de crimes de homicídio. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula pediu à Polícia Federal que acompanhe a investigação desses crimes e, nessas ocasiões, a Polícia Federal acompanha e trabalha articulada com a Polícia Estadual. Nós queremos saber dos autores. É fundamental que se esclareçam as autorias e os autores sejam definitivamente presos e possam ir a julgamento, pelas razões necessárias. Não é? É fundamental que o Estado está retomando os seus assentamentos. Esse assentamento foi abandonado no período do governo anterior. Né? E agora o INCRA fez uma supervisão lá, e com essa supervisão diagnosticou que tinha um lote vazio e destinou a uma das famílias que estava no seu cadastro. O crime de olhos gordos nesse lote, ontem à noite foi lá e atirou nas lideranças do assentamento do MST. E assim já tirou a vida de três lideranças, uma delas eu conhecia muito, tem até foto com ele, quando fui a uma feira de agricultura familiar do Vale do Paraíba, eu tive com ele, temos uma foto juntos, ele gostou desse processo de supervisão, ele comunicou a todos os assentados que o assentamento agora estava regularizado, a supervisão tinha sido feita, agradeceu a supervisão, agradeceu o INCRA, agradeceu a MDA, agradeceu o presidente da República, e quando agora essa nossa surpresa dessa violência inconcebível, né? Enfim, nós queremos solidarizar com a família, as famílias que perderam seus integrantes e, ao mesmo tempo, nós queremos que haja apuração e que se esclareçam os autores e eles sejam presos e que se garanta, não só em Tremembé, mas em todo o Brasil, a tranquilidade para esses agricultores poderem produzirem e ganharem, alimentarem a sua família, alimentarem o Brasil. Ô ministro, o senhor deu uma declaração mais cedo falando que houve uma tentativa de se retirar o crime organizado daquela região, mas, ao que tudo indica, isso não foi possível. É claro que não há qualquer relação, mas é importante citar para a nossa audiência que lá há um presídio, não sei se lá talvez exista uma influência maior do crime organizado. Eu queria que o senhor explicasse essa sua declaração em relação ao crime organizado naquela área, por favor. O que eu disse foi que a supervisão garantiu a posse de todos os lotes. E, em razão dessas conquistas, houve uma reação do crime organizado, né? E essa reação foi dessa madrugada, né? Infelizmente, isso aconteceu e, enfim, lotes da reforma agrária são destinados a agricultores que queiram produzir alimentos, né? E, nesse sentido, não servirão à especulação e não servirão a tomada de espaço pela ilegalidade e pelo crime organizado. Acho que o Estado brasileiro tem que tomar essa decisão.
em todo momento, tomar conhecimento, e no Brasil inteiro, quando tomamos conhecimento, nós pedimos para as forças de segurança darem segurança aos assentados, nós chegamos a levar a Força Nacional já, claro que com autorização do governador, ao Pará. Chegamos a pedir à Polícia Federal, pedimos pessoas que estão em programas de proteção, mas todos têm o firme apoio do governo para que esses lugares sejam lugares destinados à finalidade inicial, que é de assentar agricultores para produzir alimentos saudáveis, para alimentar a mesa do povo brasileiro. E, nesse sentido, nós não admitiremos violência. Eu volto aqui trazer a minha solidariedade à família desses assentados, né? A esposa, filhos, mãe. Teve uma mãe que perdeu 2 filhos que foram assassinados, né? Toda a minha solidariedade a eles. Eu estou agora na estrada, eu parei, porque vocês pediram essa entrevista, parei aqui para dar entrevista e prossigo a viagem para chegar em Tremembé, onde eu vou, hoje à noite ainda, conversar com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e com as famílias das vítimas, para prestar minha solidariedade e ouvi-las nesse momento de sofrimento, para que nós possamos dar uma resposta rápida. E também conversei com o presidente Lula hoje, ele me ligou. E toda vez que tiver qualquer ameaça, nós vamos acionar a Polícia Federal para garantir a integridade física dos assentados. Assim que a gente souber, nós vamos mobilizar a Polícia Federal para essa finalidade, as polícias estaduais, e fazer com que os assentados tenham paz. Ministro, em instância, então, a gente libera o senhor, eu sei que o senhor tem que seguir viagem, eu vou só chamar o professor doutor Acácio Miranda, nosso comentarista, para fazer a próxima pergunta. Ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Doutor. Ministro, boa noite, prazer revê-lo. Ministro, sobre o assentamento em específico, o senhor disse, mas eu acho importante a gente reiterar, ele já era um assentamento consolidado, então as pessoas já estavam lá de forma definitiva, o que no meu entendimento, não sei se é o entendimento do senhor, gostaria de ouvi-lo, já afasta eventuais conflitos relacionados a pessoas que eventualmente se sintam prejudicados em relação àquela terra. Diante disso, e olhando lá para a região, há uma especulação imobiliária, é uma região ali no Vale do Paraíba bastante atrativa sob o ponto de vista econômico. No entendimento do Ministério, diante das informações que o senhor já obteve, a tendência é nesse sentido, algum ataque relacionado a essa especulação imobiliária e eventuais entraves que o assentamento impunha a isso? Então, Cássio, nós estamos num momento, como eu disse, tem uma carta do Valdirzão, que é um dos líderes deles, extremamente satisfeito com os resultados da retomada da supervisão pública sobre o assentamento e a garantia da integridade e da permanência deles dentro do assentamento. Então, a minha opinião é que foi uma tentativa do crime se impor, né? Quer dizer, o crime de olho nesse lote quis ter para si esse lote, né? E, diante da resistência dos assentados, eles praticaram essa barbárie. Foi isso que é o meu entendimento, é o mesmo entendimento que eu tive da superintendente do INCRA em São Paulo, a doutora Sabrina Diniz, e é o mesmo entendimento que os assentados também têm dessa realidade que aconteceu, né? São 3 vidas de 3 pessoas que se dedicaram a vida inteira a esse propósito, que é o propósito de produzir alimentos, né? Eu fui até na feira deles, né? Tudo orgânico, eles já estão acrescendo valor, melhorando a embalagem dos produtos, enfim, estava um momento muito feliz, né? Mas aqueles que quiseram se impor
nessa cultura de armar o povo, nessa cultura de também daqueles que são contrários aos programas de reforma agrária, né, que é uma cultura de ódio, né, deu nisso, né, e esperamos que doravante todos sejam presos antecipadamente, para que ninguém ameace ninguém e ninguém queira agir fora da lei e se impor. Se o crime tivesse ali se instalado, ele ia crescer de uma maneira que no final ninguém mais poderia ficar ali, que estaria sob a égide deles. Então tem que agora o Estado brasileiro dar uma lição, e a lição é a providência, a punição exemplar desses criminosos. Ministro, deixa eu só fazer uma última pergunta para o senhor. Muito se falou da relação do governo com não só os assentamentos, mas também o próprio MST como um todo. O que o senhor espera em relação a isso nesse ano de 2025? Há algum descontentamento desse grupo com o próprio governo? Acho que é importante o senhor aproveitar esse espaço e falar. Então, o programa de reforma agrária, ele foi interditado em 2016. Então, nós ficamos praticamente 6 anos sem nenhuma terra sendo adquirida e toda uma legislação impeditiva, o esvaziamento do INCRA. Com a volta do presidente Lula, ele recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, fortaleceu o INCRA, promoveu um novo concurso para o INCRA, agora criou 2 novas diretorias de obtenção de quilombolas, deu uma melhoria salarial para os servidores do INCRA e agora nós, inclusive foi ajustado com o presidente Lula nessa última quarta-feira um forte lançamento de retomada de novos assentamentos, terras que já estão adquiridas, decretos que serão publicados, programas que serão lançados. Então, agora voltou com tudo. E agora que eu estou dizendo, já é no mês de janeiro. Então, as críticas daquele momento de retomada que é mesmo demorado. Mas agora eu acho que nós vamos dar a velocidade máxima a esse programa e temos entregas já a serem feitas que o presidente Lula, inclusive, concordou em entregá-las no mês de janeiro. A única dependência que a gente terá agora é da possibilidade dele viajar em função do acidente, né? O acidente, os médicos recomendaram ele manter um período sem viagem, mas eu espero que esse período seja e termine no mês de janeiro e nós possamos, ou ainda em janeiro, ou mais tardar no comecinho de fevereiro, ele possa entregar essas novas entregas para destinar muita terra, assistência técnica, crédito para os assentados do Brasil, para aqueles acampados do Brasil se tornarem assentados e terem terra para produzir alimentos. E o senhor confirma, são 3 os mortos, é isso, ministro? Oi? São 3 os mortos, é isso? São 3 os mortos já. Eram 2 de manhã e agora confirmou uma 3ª morte, infelizmente. Lamentavelmente. Perfeito. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, muito obrigado pelos esclarecimentos à Jovem Pan e continuaremos acompanhando o trabalho e, claro, os desdobramentos das investigações. Um abraço. Obrigado.